critica há muitos anos, porque eu e você, como dizia o Brizola, viemos de longe. Você critica há muitos anos a estratégia conduzida pelo PT e lidera um grupo chamado Revolução Brasileira. Eu te pergunto, qual seria o caminho que tornaria possível a Revolução Brasileira? Qual seria a estratégia da Revolução Brasileira, já que, a seu juízo, aquela estratégia proposta pelo PT desde o final dos anos 80 teria fracassado ou teria sido capturada pelas classes dominantes? Bueno, 5 minutos. 5 minutos, eu quero só fazer 2 reparos às observações do Breno. As universidades brasileiras vivem uma crise orçamentária sem precedentes. E a responsabilidade, entre outras, é de Dilma e Lula. Por quê? Porque eles promovem uma expansão universitária e dos institutos federais que não é acompanhada por orçamentos, nem recuperação salarial em relação às perdas reais da inflação e nem dá condições de trabalho para as universidades. Os reitores das universidades brasileiras todos estão com os pires na mão, implorando para um ministro ultradireitista como Camilo Santana, vinculado totalmente ao setor privado, para ter algumas coisas para fechar o ano. Falta papel higiênico nas universidades brasileiras. O custeio é baixíssimo e o investimento é mais fraco ainda. E cada expansão que o Lula faz, ele fomenta ainda mais a necessidade futura. E é por isso que nós convivemos depois da Dilma com um conjunto de prédios nas universidades brasileiras em todas, que eram prédios inacabados. Então o governo faz a propaganda e não cumpre a promessa. Eu acho que esse é um aspecto fundamental. O que seria o caminho da Revolução Brasileira? Hoje, em primeiro lugar, criar uma consciência crítica sobre o subdesenvolvimento e a dependência, é isso que você chama de medidas estruturais. Segundo, não alimentar nenhuma ilusão na classe trabalhadora dentro do sistema, porque o voto no petismo, ele não é acompanhado de uma consciência crítica. Isso faz o Breno aqui, nesse podcast. Pegue todas as direções de partidos estaduais, municipais, dirigentes nacionais do partido, deputados, senadores, eles não fazem essa diferenciação que o Breno faz aqui, que é melhor em relação ao Bolsonaro, mas é insuficiente em relação à realidade brasileira. E sabe quem é o maior propagandista dessa alienação política dos problemas centrais? É o Lula. O Lula, que deveria ser o maior pedagogo do Brasil, não toca nessas questões que seriam de politização. Por exemplo, erradicar o analfabetismo no Brasil, o analfabetismo funcional. O que custa? Fazer uma ampla campanha de mobilização nacional que não tocaria na aliança que ele tem inquebrantável com os banqueiros, com os latifundiários, mas faria uma mobilização nacional para colocar o povo em movimento. Então o caminho da Revolução Brasileira hoje é uma diferenciação radical de todos esses pequenos núcleos de radicalismo político que nós temos contra a esquerda liberal e contra a ultradireita, porque nós descemos o malho no bolsonarismo e descemos o malho também na esquerda liberal, porque essa esquerda liberal aí, ela tem alianças que há 20 anos atrás no petismo seriam completamente questionadas. Hoje a relação, por exemplo, de Haddad, de Lula mesmo, com os banqueiros, com os latifundiários, basta você pegar o censo, Breno, de 2016, o censo agrário, o período em que cresceu a maior concentração e centralização da terra no Brasil é no governo Lula. E o período que teve a maior expansão da fronteira agrícola é o governo da Dilma. Vou dar mais um dado que eu estava vendo ontem sobre o uso. O governo Lula liberou agora, por exemplo, nos últimos 2 anos, mais agrotóxicos que todo o governo Bolsonaro. Então eu digo, se nós não tomarmos uma posição crítica, todas as forças de intenção socialista, minimamente comprometidos com até num horizonte longínquo com a Revolução Brasileira, nós vamos continuar movendo a manivela da alienação política, que dentro da ordem, quem sabe, no 15º governo de Lula, presidido ou pelo Zé Disseu ou pela Gleice, etc., poderíamos melhorar um pouquinho mais, não só em relação ao Bolsonaro, mas em relação às insuficiências de um país subdesenvolvido e dependente até a medula.
como nunca antes nesse país. Cada vez pioram mais as condições da economia, da política, da ideologia e da cultura. Então, o que cabe às forças revolucionárias? As forças revolucionárias significa ter uma independência completa do governo e uma crítica voraz ao governo, tanto de direita quanto de esquerda, para criar uma referência crítica que o PT, lá nas entranhas da ditadura, até se apareceu como tal. Até apareceu como tal. E produziu meu primeiro erro de juventude, que foi ajudar a criar o Partido dos Trabalhadores lá em Santa Catarina. Mas eu já não vou mais cometer erro de juventude. Meu segundo erro de juventude foi entrar no PSOL. Mas também agora já na maturidade eu não cometo mais esse tipo de erro. Então nós precisamos criar essa referência crítica na sociedade brasileira, que o petismo não é mais, que a Central Única dos Trabalhadores não é mais, e que Lula, um político profissional, não é mais. Nenhum deles é mais. Que o Zé Disseu, que foi o homem da Maria Antônia, das lutas de 68, tampouco é isso. Essa gente toda envelheceu, não constitui mais uma referência crítica. E já está nascendo aqui entre nós, ainda que não tenha vitalidade ou visibilidade, as forças que vão parir o futuro. E nós precisamos estar abertos a essa possibilidade. Então, esse que eu digo que é o caminho, a postura para enfrentar o caminho da Revolução Brasileira. Você acredita nesse caminho, Breno? Nildo, se ele não acreditar, ele renunciou à revolução. Gente como você ou como eu, temos que começar a tomar cuidado com os erros da velhice, porque os erros de juventude dá tempo de corrigir. Os erros da velhice, não. Ainda tô longe. Falta pouco tempo. Quando a gente comete erros na velhice, já não tem tempo de corrigir. Veja, eu prestei atenção na formulação do Nildo. E ela é uma formulação que tem assim um perfume hegeliano. Hegeliano? Hegeliano. Estou bem acompanhado. Está bem acompanhado. Um perfil hegeliano, que é baseado na arma da crítica e não na crítica das armas. Ou seja, que é baseado num conceito, o conceito de consciência crítica, que é não só completamente insuficiente, como fora da vida real. Porque na vida real, nós temos que ir além da consciência crítica. Na vida real, nós temos que ter força. Política é força. Política não é a arma da crítica, é a crítica das armas. É você ter força para que a classe trabalhadora possa conduzir uma ampla e profunda transformação na sociedade, como você deseja, eu desejo e muitos desejam. Tá? Então, quando a gente vai discutir uma estratégia para a Revolução Brasileira, nós não podemos ter uma abordagem idealista sobre isso, no sentido hegeliano. Nós temos que ter uma abordagem materialista, no sentido marxista, como você tão bem conhece. Então, essa abordagem materialista tem a ver com como construir força e não como construir consciência crítica. Construir consciência crítica é simples. Juntamos um grupo de pessoas bem iluminadas que leem e que estudam a realidade brasileira, formulamos uma crítica aos diversos atores, às diversas classes e construímos um programa para a Revolução Brasileira. Está resolvido o problema da consciência crítica. Aí basta espalhar essa crítica na sociedade. Construir força é uma outra história. Construir força é a política. O papel da política é construir força. E isso é essencial de ser abordado. Isso é essencial de ser abordado. E eu acho que a sua resposta não aborda isso. Eu creio que o PT construiu uma estratégia para a Revolução Brasileira no final dos anos 80. A resolução do 5º Encontro Nacional, que desenha a estratégia democrática popular, é o núcleo principal da estratégia da Revolução Brasileira. Primeiro, qual é a via de ainda acesso? Vigente? Qual é a via de acesso ao poder? Qual é a via de acesso ao poder? Seria uma insurreição? Seria a guerra de guerrilha? Seria a guerra popular prolongada? Não. Se considerou que nas condições do Brasil, a via de aproximação do poder era a via eleitoral, era constituir pela via eleitoral um governo popular com um programa de reformas. E era por este caminho que conseguiríamos construir maioria política no nosso país. Da mesma forma que Allende tentou no Chile e foi derrubado, e que o chavismo construiu na Venezuela e está sendo vitorioso. Esta via eleitoral fazia parte da estratégia da Revolução Brasileira. Segundo, nós tínhamos que levar em conta que mesmo que fossem implementadas reformas moderadas, mais cedo ou mais tarde a burguesia responderia com a contra-revolução, com um golpe de Estado. Isso está até nos clássicos que você tão bem conhece, mais do que ninguém, da teoria
marxista da dependência, ou seja, a incapacidade do capitalismo brasileiro em conviver com a superexploração do trabalho, ou seja, a incapacidade do capitalismo brasileiro de se desenvolver sem superexploração do trabalho, sem o monopólio da terra, sem a dependência externa. Quaisquer reformas que tocassem, mesmo que moderadamente nesses fundamentos, levariam à contra-revolução, e este governo popular deveria ser capaz de responder e derrotar a contra-revolução. Essa é uma estratégia bem desenhada. Ela está em vigência hoje? Não. Essa estratégia deixou de ser vigente no PT. Mas este é um núcleo estratégico para a Revolução Brasileira. De construir força e não consciência crítica. De construir força de massa para vencer e governar. E governar é algo essencial nessa estratégia. Porque a consciência das massas não vai crescer se houver fome e miséria. Se fome e miséria levasse as massas à consciência, a Índia era socialista há uns 100 anos. Fome e miséria não leva à consciência. Fome e miséria leva as pessoas a pensarem na sua sobrevivência. É necessário que um governo de esquerda seja capaz de resolver os problemas concretos das massas, para que as massas tenham tempo e condições de adquirirem consciência e para que as massas se mobilizem em defesa do projeto representado por esse governo. Nildo, Passei, né? Passou. Você teria 2 minutos, vai ter 3 minutos para uma pergunta. Não, É a quarta pergunta. E eu já acompanho. Já a pergunta? Sim. Já pergunto. Pode fazer uma pergunta. Eu já acompanhado de Hegel aqui, eu já estaria melhor que a consciência crítica média de todo o petismo, mas disparado. E seria, inclusive, muito provavelmente criticado dentro do Partido dos Trabalhadores e mais ainda dentro do governo. Breno, você não explica. O Breno continua no Partido Comunista dos anos 60, dos anos 70 e dos anos 80. Continua filiado ao Partido Comunista. Teoricamente filiado ao Partido Comunista. O que ele não explica, eu queria que ele explicasse, é por que o grande projeto democrático e popular do Quinto Encontro foi enterrado. Porque a função dos marxistas é explicar não é como as coisas deveriam ser. É, no fundo, por que elas são como são. Quais foram as transformações que ocorreram no desenvolvimento capitalista no Brasil, que aquele subproduto do Partido Comunista, que apareceu no petismo como o Programa Democrático Popular, o conjunto de transformações, a reforma agrária, a remessa de lucros, a dívida externa, etc., por que ele foi enterrado? Porque essa é a pergunta que eu estou fazendo para o Breno. Porque ele diz assim, aquele foi o momento mais importante da esquerda que rompeu o isolamento da luta armada e rompeu o isolamento da política operária e agora e não pratica os erros do João Goulart, etc. E por que finalmente esse generoso programa desapareceu? A ponto de ter um governo que o Breno reconhece como absolutamente insuficiente, melhor que o Bolsonaro, mas que poderia ir muito além do que ele faz e, não obstante, não vai. Perfeitamente. O jogo tá quanto? Já acabou o Santos e Cruzeiro? 2-0 ainda. Gol Segundo do tempo? Tassiano. Os dois? Os dois. O Neymar tá jogando? Não sei. Faz tempo que ele não Eu tô joga. acompanhando o debate. Como é que né, não Breno? marcou um hat-trick, 3 gols? Agora, Faz muito tempo que você ele não não acompanha, joga. você acompanha futebol do jeito que você acompanha a vida política do país. Faz uns 2 com anos que atraso o de Neymar não anos. joga. Faz 2 anos que o Neymar não joga. Bora lá. Excelente a pergunta e eu vou respondê-la da maneira mais objetiva possível. O que acontece nos anos 90? Há um divisor de águas. O divisor de águas nos anos 90, ou os divisores de água nos anos 90, são marcados por 2 episódios fundamentais. Um episódio, o colapso da União Soviética em 1991 e a abertura no mundo de um longo período contra-revolucionário. O colapso do sistema socialista levou à abertura deste período contra-revolucionário. Um período no qual não apenas as classes trabalhadoras perderam poder político, porque as classes trabalhadoras controlavam estados, não apenas perderam poder político, mas como também sofreram um retrocesso imenso no terreno da batalha cultural, da luta de ideias. As ideias socialistas retroagiram violentamente depois do fim da União Soviética. É um período de grande avanço das ideias liberais e um período de encurralamento da esquerda no mundo inteiro.
Nesse processo de encurralamento da esquerda no mundo inteiro, você teve vários setores da esquerda no mundo todo que abdicaram das ideias socialistas, que abdicaram das ideias revolucionárias, que abdicaram do marxismo e que passaram a compreender que, pelo menos no que era visível àquela época, o papel da esquerda estaria limitado a reformas ou a melhorias dentro do próprio sistema capitalista. A perspectiva de transformação e superação, ela estava, repito, ao menos por um longo período enterrada. Esse tipo de situação repercutiu também dentro da esquerda brasileira. E isso teve um impacto também no Partido dos Trabalhadores. Ainda que o PT tenha sido, dos partidos de esquerda mais significativos do mundo, aquele que melhor resistiu à contra-revolução. O Partido Comunista Italiano, Nildo, como você sabe, desapareceu. O gigantesco partido de massas, o partido de Gramsci e Togliatti, desapareceu. O Partido Comunista Francês se transformou num partido raquítico. Forças revolucionárias e socialistas dos mais distintos quadrantes miaram, desidrataram. O Partido dos Trabalhadores conseguiu sobreviver ao período contra-revolucionário e atravessar os anos 90, preservando uma identidade socialista, embora a influência das ideias liberais tenha crescido. Isso é um fator. Há um segundo fator, a derrota nas eleições de 1989 para Collor de Mello e depois a derrota para Fernando Henrique em 94 representaram uma mudança da correlação de forças. A correlação de forças mudou. Ela mudou em favor do neoliberalismo, em favor da implementação das reformas ultraliberais no Brasil, que acabariam sendo conduzidas numa primeira etapa por Fernando Henrique Cardoso, ainda que seus ensaios e primeiros passos tenham sido dados com Collor e com Itamar. Era uma outra correlação de forças no país, não só uma outra correlação de forças internacional. Isto levou à formação dentro do PT de uma maioria que, sem mudar formalmente a estratégia democrático popular, construiu uma tática que postergava a política proposta pela estratégia democrática popular. Qual foi essa tática? Nós temos que ter alianças mais amplas para poder derrotar o neoliberalismo no Brasil. Nós estamos num momento de refluxo das lutas de massas e o momento do refluxo é muito claro. 1995, quando o Exército ataca a greve dos petroleiros. A partir dali nós só tivemos o MST como movimento ativo na sociedade, houve um grande refluxo das lutas sociais a partir de 95 e se constrói essa tática, uma tática de uma frente de alianças mais amplas para derrotar o neoliberalismo, o que pressupunha um programa mais moderado para viabilizar essa aliança. Como tática, ela foi bem sucedida, levou o Lula à presidência da República em 2002. No entanto, a prevalência dessa tática fez com que, ao longo do tempo, o PT fosse abandonando a perspectiva estratégica desenhada no 5º Encontro Nacional. Essa perspectiva estratégica, você não tem obrigação de estar informado porque não é do PT, essa perspectiva estratégica foi recuperada, ao menos em termos de resoluções, no 6º Congresso do PT, realizado em 2017, se minha memória não me trai. E há uma luta no PT a esse respeito. Novamente o PT tem congresso agora e a perspectiva do 5º Encontro Nacional, ela continua em disputa dentro do PT. Porque é essa estratégia definida pelo 5º Encontro Nacional que garante duas coisas fundamentais. A definição, a reivindicação, a confirmação do caráter socialista do PT, que é vital, e também de um caminho para se chegar ao socialismo no Brasil. Essa estratégia tem hoje a maioria no PT? Não. Se conformou no PT uma maioria muito influenciada por um casamento exótico entre os setores desenvolvimentistas e os setores sociais liberais dentro do PT, isolando a esquerda socialista dentro do partido, que hoje deve ter uns 20%. É um debate dentro do PT e eu acho que essa vai ser a marca do Congresso que se realizará em abril. Nildo, você teria 3 minutos de resposta, deu uma estouradinha aqui, isso vai ter 4 minutos para responder. O Breno justifica mais do que explica essa direitização do Partido dos Trabalhadores.
notória em relação às suas origens, notória em relação ao quinto encontro, e incapaz de ser revertida nesse congresso, da qual o Zé Disseu é um dos mais entusiastas com a possibilidade de alterar alguma coisa ali dentro. Esse casamento exótico, que o Breno usa essa metáfora aqui, ela omite duas questões que para mim são fundamentais. O Breno caracteriza o seguinte: desde a crise do derrumbe, o fim da União Soviética, se inaugurou um período contra-revolucionário. Eu lembro dos textos de Marcuse, de um conjunto de autores que dizem o seguinte: olha, desde a Segunda Guerra Mundial, nós estamos num período contra-revolucionário. Florestan Fernandes aqui, ex-deputado... Marcuse é santo da tua igreja? Não, mas eu sou leitor dele. Ah. O Florestan, que certamente é santo na tua igreja, o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: olha, depois da União Soviética, a burguesia mundial se armou da estratégia contra-revolucionária. Portanto, é 17. Então o Breno não capta aquilo que é específico aqui. E, em larga medida, a tradição comunista, da qual o Breno é tributário, ele observa a conjuntura mundial e latino-americana a partir daquela imensa catástrofe que foi o fim da União Soviética, com os efeitos devastadores na Europa. Mas tem algo aí que o Breno tem que se dedicar, que esse casamento exótico que levou o partido cada vez mais para a direita, o Lula declaradamente se chamando de um liberal, o Lula tem vídeo dele dizendo: eu sou um liberal, a Dilma é uma mulher de maiores convicções. Ele não explica uma transformação no capitalismo brasileiro. Pega só os efeitos ideológicos, que são sempre, certamente, muito importantes, mas teve uma transformação no capitalismo no Brasil. A transição daquilo que eu chamo um capitalismo dependente de base industrial, cujo ápice foi o governo de Geisel e o segundo PND, para um capitalismo de característica rentística. Essa transição, que significa que São Paulo continua sendo o motor capitalista do Brasil, mas sem uma base industrial, cuja expressão mais ridícula é o governador daqui, que é o ministro de Indústria e Comércio, incapaz de fazer um programa industrial digno de atenção para um aluno de segunda fase em economia. Não tem um projeto de industrialização no país. Os programas do governo, que eu vejo alguns aí alucinados, dizendo que é assim, é da pré-história. O Lula fortaleceu a fração agrária do capital. Claramente, nos seus sucessivos governos, e o petismo também. O Lula fortaleceu a fração bancária, a tal ponto que o BTG Pactual é quase o assessor ideológico, político e pragmático do Haddad. De tal maneira que essa transformação capitalista tornou, Breno, completamente ineficaz aquele programa democrático e popular. Vou dar só um exemplo que é uma hipótese de estudo que eu estou trabalhando com muito cuidado. O tema da reforma agrária caducou. Caducou não porque eu não gostaria de ver a terra distribuída, é porque a produtividade do latifúndio é tal que nós vamos ter que ter uma discussão sobre a nacionalização e o controle do latifúndio. Não é mais a reforma agrária. A reforma agrária pode fazer uma política compensatória, que é o que o Lula faz, e que faz que o João Pedro Stedley e todos estejam discutindo recursos para o Pronera. Está aí o João Pedro, e não só o João Pedro, um conjunto de acadêmicos brigando para que o governo libere algumas migalhas para 40 cursos de extensão rural dos trabalhadores sem terra. Então, essa transformação liquidou com as bases daquele programa democrático popular. Ele é uma reminiscência histórica que não serve para inspirar mais nada, porque ele supõe que aquele capitalismo ainda existe, e nós já estamos numa fase rentística. Essa fase rentística, para concluir, não é que ela é uma fase especulativa que não toque todas as frações do capital. Todas as frações do capital se beneficiam da valorização fictícia, os fazendeiros, os comerciantes, os industriais e especialmente os banqueiros. Então, falta no diagnóstico do Breno essa avaliação sobre a transformação do capitalismo e não apenas a derrota ideológica. E por último, o que venceu com o fim do socialismo na União Soviética não foi uma contra-revolução, foi um fortalecimento do liberalismo.
Isso não é uma contra-revolução? Não necessariamente. Uma contra-revolução tem um inimigo a derrotar, que é o socialismo e o comunismo. Se afirmou umas teses liberais que teve distintas formulações. Como Fukuyama, que diz que é o fim da história e agora o capitalismo será eterno, mas não era um fascismo, uma direitização, um nazismo e etc. É uma forma de democracia liberal que pode contemplar em alguma medida os interesses populares, garantir algum pluralismo e não colocar a nossa existência em ameaça. Breno, quarta pergunta. Só para o Breno entender, você teria 2 minutos. Ele tinha, na verdade, pra Rapaz, Mauro, o Vido abusou agora, Pode hein? dar pro Breno. Não, eu vou te dar 1 minuto, apesar de ter estourado um pouco mais, porque eu entendo que o último tempo que ele gastou foi para responder uma pergunta que Então você havia feito sobre o comunismo. Então eu tenho 3. 3 minutos. Não. Primeiro, 2 rápidas observações antes de escolher minha próxima pergunta. Nem sempre a vitória da contra-revolução adquire uma forma fascista. Houve na minha opinião, uma clara vitória da contra-revolução em 1991, porque a classe trabalhadora deixou de controlar o poder... Na Europa ou aqui? No mundo, porque ao deixar de exercer o poder na União Soviética, no primeiro Estado operário, que era o baluarte dos processos de luta pela independência, pela descolonização e pelas demais revoluções vitoriosas, ao perder o poder na União Soviética, a classe trabalhadora sofreu uma derrota mundial de grande alcance, que evidentemente repercutiu por toda a América Latina e repercutiu pela Ásia e repercutiu pela África. Não se restringiu ao solo europeu. Ali houve uma vitória da contra-revolução com impactos enormes. Segunda observação. Eu concordo com a sua observação sobre a mudança da base estrutural do capitalismo brasileiro. Apenas que eu acho que ela teve pouca repercussão do ponto de vista do que você me perguntou, sobre o debate da estratégia democrática popular, ela teve pouca repercussão na discussão dessa estratégia, porque a essência da discussão dessa estratégia não estava nas reformas que deveriam constar desse programa, que evidentemente têm que ser atualizadas em função da mudança da base estrutural do capitalismo. A essência da discussão da estratégia democrática popular estava na ideia de ruptura, ou seja, na ideia própria de revolução, de em que momento você teria um choque entre as classes trabalhadoras e a burguesia, e em que momento você poderia permitir que as classes trabalhadoras tivessem o poder de Estado. Essa era a discussão fundamental da estratégia democrática popular e não o desenho das reformas. Por isso que a mudança dessa base do capitalismo brasileiro, que é fundamental para atualizar essas reformas, não teve uma incidência importante na discussão interna do Partido dos Trabalhadores. Acho eu, evidentemente, que passados quase 40 anos da resolução do 5º encontro, o programa tem que ser atualizado. Mas a lógica daquela estratégia, o seu núcleo duro, ele continua plenamente vigente. Qual é o núcleo duro de uma estratégia? Não é o programa, é a via da construção de uma sociedade socialista. É a via revolucionária que você está propondo. Este é o núcleo duro do programa. O núcleo duro da estratégia. E esse núcleo duro se mantém. É importantíssimo conquistar um governo popular pela via eleitoral. É fundamental fazer desse governo popular uma alavanca da mobilização popular e da transição de espaços de poder para a classe trabalhadora. É fundamental fazer desse governo popular o ariete para preparar a classe trabalhadora para inevitável contra-revolução burguesa, para inevitável movimentação golpista, como a gente assiste, por exemplo, na Venezuela hoje e assistimos também no Brasil. Fazendo agora a pergunta que tem a ver com essa nossa discussão sobre estratégia. Você afirmou em um debate que fizemos